Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo, como sempre, peço para você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ativem as notificações do canal para ser notificado sempre que eu postar algo aqui na plataforma. Bem, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje. O nome da relatante, autor ou fonte sempre vai ficar agora na descrição do vídeo, tá, galera? O título é Okami no Yama, Lobo da Montanha. Eu vou compartilhar essa história com vocês. E quero que a respeitem muito, porque faz parte da minha vida. Desde quando eu tinha 5 anos, um sonho noturno me acompanhava. Esse sonho se repetiu por mais 1000 vezes, até a minha idade adulta. Eu lembro que passei por terapias psicológicas e até busquei ajuda em terreiros espíritas. No sonho, eu via uma montanha e estava sempre distante de mim. Todas as vezes que eu sonhava com ela, eu corria na direção dela incansavelmente, tentando alcançá-la. Porém, nunca a alcancei. Todas as vezes que eu ia sonhar, uma voz dentro do sonho me avisava: o lugar vai aparecer, e ali ela surgia. Tinha um formato de castelo, como se tivesse 3 torres e era bem branca. No dia em que consultei um terreiro, cartas foram lidas e no oráculo dizia que aquela montanha estava no Oriente, que foi um acontecimento de minha vida passada e que eu precisava retornar para poder compreender o que havia se passado lá e curar aquelas lembranças. Então, fiz como dizia o oráculo e me encaminhei ao Japão. Andei de montanha a montanha por 5 anos, até que um dia eu encontrei a montanha, tal qual a do meu sonho. Ela tinha uma energia tão misteriosa que me pôs em estado de delírio. Entre mim e ela surgiu um espírito. Os pés dele eram de lobo e os pelos iam por algumas partes do corpo, mas era possível perceber que se parecia com um homem de aproximadamente 35 a 40 anos. Amigos, vou dar uma pausa aqui para pedir desculpa a vocês pelos barulhos externos, tá? Bom, vamos prosseguir aqui. Como eu disse, né? Parecia com um homem de aproximadamente uns 35 a 40 anos. Seu olhar, ele me olhava fixamente com uma expressão de indiferença ou sei lá. Eu não conseguia interpretar aquele olhar. Ao mesmo tempo que ele parecia não me desejar por ali, também parecia não se importar ou se sentir incomodado com a minha presença. Eu sabia que já o conhecia. Eu sabia que ele fazia parte da minha vida, mas eu não era capaz de compreender como e nem o porquê.
Eu estava em pânico, mas, ao mesmo tempo, me sentindo segura. Ele não falou nada, apenas se agachou em forma de lobo e caminhou na direção do topo da montanha. Eu voltei naquela montanha por várias e várias vezes. Nessa época eu enfrentava uma depressão, pois havia perdido meu irmão mais velho para o suicídio, no dia em que ele completava 30 anos de idade. Por muitas vezes eu subi aquela montanha para morrer de frio, mas eu sempre sentia alguma coisa me aquecer ou tinha alucinações com outras pessoas que pareciam estar morrendo ali. Por 2 vezes ele atendeu ao meu chamado e eu pude tocar sua pele e ouvir o seu coração por 2 vezes. Era o que eu mais desejava, porque eu não sabia se existia vida nele. Ele tomou posse da minha alma de tal forma que eu passei a sentir sede de estar próxima a ele. Então, procurei um artista no Brasil que tentasse reproduzir ele, para que ele se tornasse eterno. Eu havia comprado um instrumento que tinha o mesmo som do coração dele, a harpa. Pôr na tela a harpa, ela está em cima do coração, pois eu mandei fazer uma aliança do metal mais resistente e jurei que nessa vida eu jamais me aproximaria de um homem, dando assim o direito a ele de ser o dono do meu espírito. Hoje eu vivo para escrever sobre esses momentos e para tocar canções para ele. Eu só vi ele essas 3 vezes, a primeira e as outras 2. Já fazem 2 anos que ele vive como um raio de sol e eu posso senti-lo por cima de alguma montanha, mas eu jamais pude vê-lo ou tocá-lo outra vez. E caminhando por cima das montanhas da região por onde eu o encontrei restos humanos, pequenas partes, e descobri que no topo dessa montanha, no ano de 1985, um avião com 580 passageiros caiu, deixando apenas 5 pessoas vivas. Dizem que as pessoas morriam não só pela queda, como também pelo frio da madrugada. Depois que eu encontrei essas coisas e descobri a história daquela montanha, eu nunca mais sonhei com a montanha e nunca mais vi aquele lobo. Eu sinto que em outra vida eu morri ali. E acho que eu não queria me desprender daquele ser que hoje eu desconheço. Eu dei-lhe o nome de Rô e estou escrevendo um livro e uma canção dedicada a ele, chamado... Tá escrito aqui em japonês, gente, eu não sei ler. Agora prosseguindo, que tem 2 traduções: Coração da Montanha e também Espírito da Montanha. Pedi aos meus familiares que devem jogar minhas cinzas naquela montanha, pois eu vim dela e para ela quero retornar.
eu ainda tenho a esperança de encontrar aquele espírito. Se eu ainda vê-lo, eu contarei aqui. Esta é a obra pintada pelo artista Luc Venturin. Aterrorizados é uma história cativante, né? E ela viveu isso. Eu achei interessante. Muitos não acreditam, mas eu acredito, pois esse mundo é cheio de mistério. E se você tem uma história parecida ou não, uma história sobrenatural e queira compartilhar conosco, ficarei honradíssima em estar narrando aqui. E agora, vamos para mais uma história? E como eu disse na história anterior, no relato anterior, você vai estar vendo a fonte, quem postou, o relatante, o autor, enfim, na descrição do vídeo. Vamos lá? Intitulado Possessão. Posso contar-lhes um relato assustador? Bem, há algum tempo atrás, quando a saúde ainda me permitia viajar pelo Brasil, eu fui morar em São Paulo. Morei em um bairro no centro da cidade, na Consolação, por 6 anos. E apesar de ser carioca e não me acostumar muito bem com o clima, consegui um emprego num hotel e o salário era bom. Os problemas começaram quando, para economizar, fui dividir um apartamento com uma amiga chamada Cris. Era um prédio gigantesco, o famoso edifício Copacabana. Esse prédio, projeto de Oscar Niemeyer, é icônico no centro de São Paulo, tanto pela quantidade de apartamentos, 1.160, quanto pelo seu formato em S. Datado da década de 50, apresentou inúmeros problemas e acidentes até a sua conclusão. Por isso, várias histórias circulam pelos moradores. Morei lá por 3 terríveis meses e saí apressadamente, e vou lhes contar o porquê. A princípio, eu sentia apenas um certo desconforto quando entrava no elevador. Apesar de não acender o painel, ele sempre parava no 6º andar, mesmo não entrando ninguém. A portaria tinha um clima pesado à noite e, por mais que se colocassem luzes, sempre parecia sombrio e mal iluminado. Se por acaso você resolvesse pegar as escadas, sempre escutava vozes de crianças brincando, mesmo que de madrugada. Era estranho. Que criança estaria brincando nas escadas às 2 horas da manhã? E quando você chegava ao andar, ele estava completamente vazio. Às vezes se ouvia um choro ou gemido de mulher, exatamente às 3 horas da manhã. Alguém que parecia estar sentindo dor chorava baixinho e pedia ajuda. Muito tempo depois, numa conversa com o porteiro, seu Severino, eu descobri que uma mulher havia sido jogada das escadas do 8º andar pelo marido, morrendo ao rolar as escadas e quebrar o pescoço. Mas o pior de todos os casos vem agora.
Quando me mudei para casa da Cris, sempre via a vizinha do apartamento ao lado, que abria a porta e sorria para mim quando eu entrava ou saía. Era uma velhinha muito simpática que sempre estava em casa e um dia me chamou para conversar. Olha, minha filha, tenha cuidado com sua amiga. Ela parece ter tido problemas, pois antes era risonha e agora está reclusa. Não sorri e quase não sai. Diga a ela que irei visitá-la em breve. Falei com minha amiga, pois ela havia tido um problema de saúde, um aborto espontâneo, e realmente não estava bem. Cris nada falou e o seu comportamento piorou muito depois disso. Se sentava no sofá em frente à televisão desligada, começou a falar sozinha. Ficava de camisola o dia todo e não queria mais nem tomar banho. Passou vários dias assim. Eu tentava conversar com ela. Achava que ela estava com depressão, mas nada adiantava. Um dia cheguei em casa e a encontrei com o ouvido grudado na parede, ouvindo atentamente. Balançava a cabeça e balbuciava alguma coisa. Sorriu quando me viu e foi para o seu quarto. Eu já estava muito preocupada com o seu comportamento, mas trabalhava muito nessa época. E mesmo preocupada, fui dormir. Às 3 da manhã, fui acordada por um barulho alto, como que de queda, e vi Cris outra vez, em pé, grudada à parede. Já questionava se devia chamar seus familiares devido à sua sanidade mental. De repente, como se lesse meus pensamentos, ela gritou: "Eu não estou louca! Você não está ouvindo? Eles estão falando comigo! O prédio está vivo! Todo o prédio está vivo!" Ela me olhava com os olhos arregalados, chegava a babar e dizia: "Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo?" Ela pegou uma gilete e começou a cortar a palma das mãos, espalhando sangue pelas paredes. Eles precisam de sangue novo. Eles precisam de sangue para poder falar mais alto. Eu quero ouvir. Eu quero saber. Precisam de sangue. Eu preciso de sangue. E começou a cortar a bochecha. Eu, para acalmá-la, disse: Sim, vou chamar o seu Severino para ouvir também. É maravilhoso." Fechei a porta e desci correndo para chamar o porteiro. Ele me deu o telefone da mãe dela e eu avisei o que estava acontecendo. A mãe dela chegou com uma ambulância e logo depois vi minha pobre amiga descer numa maca, amarrada e com o rosto todo dilacerado pelos cortes. Eles a levaram e nós ficamos chocados. Meu Deus! Bem que a Dona Rosa me avisou, eu disse. "Quem é?" perguntou o porteiro. "Dona Rosa, a vizinha do apartamento ao lado." Ele me olhava sem entender. "O seu andar só tem 3 apartamentos, filha.
ocupados. O seu, o do seu Osvaldo e de 2 rapazes que estão viajando. A única velhinha que morou lá no 606 morreu há mais de 10 anos. Eu me lembro porque foi quando eu comecei a trabalhar aqui. Acho que o nome dela era Rosa mesmo. E foi horrível porque o sobrinho viciado a esfaqueou uma noite, trancou tudo e fugiu. Só encontraram a coitada dias depois. E é impossível você ter falado com ela, né? Eu fiquei chocada. Depois disso, arrumei as minhas coisas e me mudei de lá. E esse é o meu relato. Aterrorizado, os créditos e a autoria estará na descrição do vídeo. E aí, já passaram por uma experiência parecida? Se passaram, deixe aí nos comentários. Ou melhor, envie o relato para compartilharmos com todos que por aqui passarem. É de arrepiar. Eu, no caso, já teria picado a mula na primeira risadinha de criança de madrugada. Eu, hein? E enquanto eu estava contando esse relato para vocês, me veio a lembrança outro relato. Não tem nada a ver com esse, mas é bem sobrenatural e eu não podia terminar o vídeo, né? Sem contar para vocês. A moça que me relatou disse que a mãe dela decidiu fazer um almoço de última hora que algumas amigas iam almoçar na casa. Então ela colocou várias batatas para cozinhar na panela de pressão que iria mais rápido para fazer a maionese. A panela ali a todo vapor e ela do lado temperando o arroz para acelerar as coisas. De repente, o gatinho começou a miar no pé dela. E ela já estava irritada com o gatinho, você acabou por se afastar, né? E o gatinho miando, indo atrás dela e ela se afastando, até que ela ficou mais ou menos 1 metro, 1,5 metros longe do fogão e brava, gritando com o gatinho. De repente, a panela de pressão explodiu, sabe? A tampa saiu, voou para cima, arrancando até uma telha de eternite. E voou água fervendo para todo lado, batata para todo lado. A base do fogão afundou para dentro, foi para dentro do forninho. E ela chocada, pois não caiu uma gota de água fervendo nela por causa do gatinho. Aí ela olhou assim pro pé dela, o gatinho não tava. Aí ela saiu procurando o gato, né? Porque ela falou pra filha, filha do céu, se não fosse o gatinho, não sei o que tinha acontecido comigo. E dá-lhe procurar o gato, procura o gato e não acha o gato. De repente acharam o gatinho que estava morto na área da frente da casa. Já estava até duro o gatinho, então não tinha como o gato ter ido lá tirar ela de perto do fogão. E ela jura que o gatinho dela, mesmo depois de morto, salvou ela de ter queimaduras horríveis ou até mesmo, Deus o livre, de coisa pior. Se é verdade eu não sei, mas foi me relatado como fato verídico. E vocês, o que acham dessa história? É de arrepiar, né? É uma história de amor e triste ao mesmo tempo, pois ela nem imaginava que o gatinho dela estava morto no momento em que ele a salvou da explosão da panela de pressão. Bem, meus amigos, se você ficou comigo até o final do vídeo, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Se você não gostar, compartilha também. Vai lá naquela pessoa chata que você não gosta e compartilha com ela e de quebra você já se vinga dela. Também você vai lá no sininho das notificações, na opção todas e clique lá. E sempre que eu postar algo novo na plataforma, você rapidinho será notificado. E assim você estará ajudando o canal e a Angelzinha aqui.
E você que quiser e puder ser um patrocinador, um colaborador do canal, dá aquela força para Angel, você pode estar se utilizando do Super Chat, Super Stickers, do Valeu e até mesmo via Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Toda ajuda é muito bem-vinda e eu agradeço do fundo do meu coração, sinceramente, do fundo do meu coração. Amores, se você quer ter o seu relato narrado aqui, manda lá pro e-mail do canal, que é lusonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, né? E vai estar lá na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Se você não quiser se expor, escreve isso no relato, eu garanto o seu anonimato e de todos os envolvidos. Se você quer ver o seu relato aqui narrado em formato de conto, farei com muito prazer, desde que você me dê permissão. E também garanto que não tirarei nem a veracidade, tá? E nem a essência do seu relato. E se você me der permissão para estar aqui divulgando o seu trabalho, ficarei honrada em fazê-lo também. O e-mail do canal, né, como eu disse, vou repetir, é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas e vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Aí na descrição do vídeo você vai achar muita coisa legal, isso eu garanto. Assim como nas playlists do canal, que está, ó, recheada de vídeos. Você pode também dar um pulinho lá nos outros canais da Angel, dar uma prestigiada e me seguir nas outras redes sociais. Sei que estou meio afastada das redes sociais, tenho corrido muito. Na próxima live falarei para vocês o porquê. E é isso, é uma honra estar sempre com vocês e eu agradeço do fundo do meu coração. Falando em agradecimento, meus amores, eu quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação como na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente eu quero agradecer a todos vocês, meus aterrorizados, pois vocês são a essência, o combustível do canal e sem vocês não teria sentido o meu trabalho. Bem, meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. E eu aqui, ó, amo vocês demais. Beijo no coração. Fui!